Mas o que que determina um charuto premium dele ser algo realmente diferenciado e de um charuto mais tradicional? São vários fatores, como muitos me perguntam: "Tarcísio, cubano é o melhor?" Não, a gente está de frente aqui com um nicaragüense de excelência, na minha opinião, é até superior a muitos cubanos, entendeu. Como que nós fazemos para identificar um charuto original de um falsificado? A identificação hoje da falsificação é muito próxima mesmo. O charuto é um organismo vivo, né, ele está Exato. respirando ali. Qual é que é a preocupação que nós devemos ter para manter o nosso charuto? Por exemplo, quando ele chega numa caixa, assim, climatizada, eu já devo passar ele por uma caixa com um umidificador? Como é que a gente trabalha com isso? Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no BC Primecast. E hoje eu estou com um convidado muito especial que vai falar sobre o universo dos charutos, dos vinhos e no estilo de vida. Estou recebendo aqui o Cigar Sommelier Tarcísio Winners. Tudo bom, meu amigo? Tudo ótimo. Primeiramente, obrigado, é um prazer aí, eh, vir falar um pouco do meu universo do lifestyle, né, que eu adoro tanto de falar. Muito obrigado pelo convite. Com certeza, é um lifestyle que, tem muitos apreciadores, inclusive eu sou um deles, e para a gente começar o nosso papo aqui, hoje a nossa mesa está adornada com produtos de extrema qualidade, e eu já sou obrigado a falar dessa caixa de charutos aqui que o Tarcísio trouxe para nós, que é um produto, assim, extremamente raro, o que há de melhor, né, seria, digamos assim, o santo graal O santo do grau. charuto, né. Eu queria que tu Mais ou menos. falasse um pouquinho sobre esse charuto que tu trouxe para nós aqui, Tarcísio. Essa caixa, eu sou distribuidor exclusivo de algumas marcas, né, dentre elas essa que é a Arturo Fuente e a marca Opus X, na região sul. Eu costumo fazer uma analogia dessa caixa que é sensacional, né, não só no conceito que eu vou falar já do produto, mas a apresentação dela impacta, né. Fazendo uma analogia de carro, é a Bugatti dos charutos, Uhum. né. É uma raridade de mercado, é um charuto nicaragüense, né. Podemos abrir? Claro. Aonde que eu saiba, só eu tenho no mercado aqui, na Aham. região sul, né. Obviamente, ó, o blend aqui. Não, o aroma já chegou Que aqui pena que e pena que pode ser sentido ainda, né. ainda. Ainda Isso que tu tem em mãos aí na caixa é um certificado é um de c é autenticidade. um certificado de autenticidade do produto, é uma caixa numerada, né. O que é muito interessante, né, Tarcísio, porque hoje em dia está muito comum a falsificação, de charutos cubanos e da região do Caribe, né. Exato. Então, não adianta tu ter um produto, eh, de extrema qualidade se tu não tem a segurança de que de fato tu estás comprando aquele produto, né. É, isso, vamos falar assim, uma das principais características da nossa empresa é justamente essa, a gente não trabalha com nada, o meu amigo trouxe de Cuba, com nada, é tudo 100% importador, o produto é nacionalizado, como Uhum, essa caixa também. Ela é uma parceria com o importador, né, que eu trabalho já há um bom tempo, há anos, né, já. uhum. Tenho a marca Gentili também, Gentili Pichardo, outros nicaragüenses, a gente trabalha há mais de 30 anos com eles no mercado na região sul. Então, tudo tem procedência, né, não é nada aleatório, a qualidade, uma das principais características que os clientes até elogiam bastante, fala: "Tarcísio, o teu charuto realmente é diferente, né, na questão de qualidade". Falei: "Sim, porque não é só vender o produto, né, Uhum. é realmente manter a qualidade dele desde quando vem do importador, né, que vem todo climatizado. Os próprios vinhos nossa é no mesmo padrão. Uhum. Importador também vem climatizado, quando chega as garrafas chega geladinha, vem num baú, né, um caminhão baú Uhum. climatizado, Sim. né. Existe uma qualidade que sai do estoque dele e entra para o meu estoque ou para o umidor na mesma proporção.
Certo. E o que torna um produto desses tão exclusivo? Sabemos, obviamente, pode-se ver na apresentação do produto, uma qualidade superior, mas o que determina um charuto premium dele ser algo realmente diferenciado e ter, esse valor elevado de um charuto mais tradicional? São vários fatores, né, na realidade, como muitos me perguntam: "Tarcísio, cubano é o melhor?" Não. Tô aqui, a gente tá de frente aqui com um nicaragüense de excelência, no mesmo patamar de qualidade, na minha opinião, até superior a muitos cubanos, entendeu. E o que entrega é um conjunto, não só brand, a marca também cresceu muito, mas não é só a marca, é a extrema qualidade da construção, né, de folha, de produção também, de linha de produção, as características do produto, uniforme, Uhum. é uma série de fatores que vai fazer com que realmente atinja a excelência. Perfeito. Eu vou agora deixar ele aqui para liberar um pouquinho o espaço para ti. Pode até fechar se Posso você quiser. fechar? Até para Somente para manter, você né. ficar. Aham. Aí, deixar aqui, porque não podemos violar aqui o descanso dessas raridades. Até falando um pouquinho do descanso, tu falou assim sobre a climatização, o que é muito importante, porque o charuto é um organismo vivo, né, ele está Exato. respirando ali, inclusive, às vezes, as pessoas ficam até preocupadas com aquelas manchinhas, às vezes, que Uhum. aparece ali no charuto. É um fungo, né? Exatamente. Qual é que é a preocupação que nós devemos ter para manter o nosso charuto? Por exemplo, quando ele chega numa caixa, assim, climatizada, eu já devo passar ele por uma caixa com um umidificador? Como é que a gente trabalha com isso para manter nessa, a qualidade do charuto? Essas caixas mais exclusivas, raras, ela já vem com umidor interno, né, ou Boveda, que é um gel que ele mantém a umidade interna, em 65 ou 72, essa é a média, depende do Boveda, mas, dentro de um umidor você tem que ter algumas características, né. Trabalhar bastante com cedro, né, ele não pode ser um qualquer produto que vá reter a umidade. A gente tem que estar atento também à questão da temperatura. Então, mantendo umidade e temperatura, padrões, né, de uma boa conservação do charuto, ele vai permanecer a excelência e não tem nem validade. Temos charutos aí de 30 anos já guardados, bem acondicionados, que mantém a qualidade extrema, né. Quando você falou do carucho, né, uns chamam de carucho, que vai criar aquele besourinho, mas começa naquele pó, aquele pó, ele é o começo, né, que ele ou ele está muito úmido, ou ele teve algum processo que estava úmido e aqueceu, mas aquilo ali é só tirar, né, elimina. Se já tiver com furo já tem um bicho. O Uhum, bichinho já aí elimina o charuto, tira sim. fora, de preferência faz uma revisão em todos os charutos, vê se realmente estão intactos, porque um vai contaminar o outro. Uhum. Tu mencionaste da qualidade de um charuto nicaragüês. Hum. O que acontece? Muitas pessoas têm aquela visão do charuto cubano e uma visão bem superficial, não de modo algum falar mal dos charutos cubanos, mas eu digo abrindo um pouco esse universo. Por exemplo, muitos produtores excelentes de Cuba acabaram partindo para morar nesses países, até pelas questões governamentais que aconteceram sobre Cuba, e levaram toda essa qualidade para todos os países ali do Caribe, né, eu Uhum. queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Ali são parentes, né, que migraram, né, na realidade que já eram detentores, muitos já detentores das próprias marcas, né, que todas as marcas são do governo cubano, né, hoje, né, mas na época, tinha famílias que fabricavam X marcas que perderam para o governo, né. Então eles migraram, saíram, foram para principalmente a República Dominicana e Nicarágua, aonde hoje se produz as mesmas marcas, né. E uma coisa interessante de colocar, ô Thiago, é que muitas vezes Tarcísio, eu fui viajar para os Estados Unidos e, cara, tinha um charuto Coíba lá, mas é diferente do Coíba que eu compro aqui. Falei: "Sim, aquele ali provavelmente é um nicaragüense ou um da República Dominicana. Ele é original, porém,
é dessas famílias que migraram. Então tem as principais marcas, o Monte Cristo, Romeu e Julieta, Punch, então várias, quase todas as marcas Trinidad Hum. existe no mercado também, República Dominicana e Nicarágua. Pô, eu não sabia desse fato, mas tu tá falando do produto Original, original, original. não É. aqueles que o pessoal pega lá, a as É, sobras da então, fábrica lá e coloca lá o não, rótulo. eu fui para Cuba Aham. recentemente, né, o ano passado, e levei alguns empresários, fizemos um tour de charuto mesmo, né, em tabacaleiras, no mercado em si, né, em Havana, em Pinar del Rio e em Varadeira. Uhum. Eu É impressionante o volume que se tem de produto falsificado, não, ou montado, né, que a gente chama também, né? Porque o que acontece, Thiago? O produto é cultivado, é plantado, é feito todo o processo de um bom charuto Uhum. e eles acabam pegando, né? Então, um trabalha na fábrica que tem anilha, é o anelzinho. Aham. O outro trabalha na fábrica de produzir o charuto, o outro na fábrica de caixa. E eles vão juntando todo esse processo e se monta uma caixa de charuto. E Uhum. aí eles vendem no mercado popular mesmo, na rua, né? E é vendido. Uhum. Tem muita coisa misturada, porque muitas vezes ele não consegue. Ele tem a capa, aí tá misturado, Sim. né? Misturado com o quê? Folha de bananeira, não é tabaco. Você não está fumando tabaco. E é nitidamente, no blend, você já vê, a gente que é um especialista. Então, assim, ó, eu não aconselho, né, mesmo, né, comprar, eh, mesmo em Cuba. Ah, mas eu estou em Cuba, que é impossível. Não, é onde mais tem os montados, falsificados, né, chamem Uhum. como desejar. Bom, e vamos lá, como que nós fazemos para identificar um charuto original de um falsificado? Thiago, boa pergunta, e é uma pergunta realmente muito difícil de se colocar, né? Porque a identificação hoje da falsificação é muito próxima mesmo, né? Então, isso em tudo, né? E principalmente, mais difícil ainda, eu vejo, é o charuto. O charuto, a anilha é perfeita em tudo, mesmo fabricada em outra fábrica, eles conseguem, mas existem alguns detalhes que quando você é um apreciador, e principalmente quando você é apreciador de uma marca só, você acaba identificando, né? Então, o detalhe da capa, você vai ter que estar muito atento a detalhes mínimos. Então, por exemplo, pô, eu tô percebendo que esse nome aqui, ele tá um pouco, né, na impressão da anilha, ele tá um pouco fora, ele tá saindo são esses erros aí mesmo que entregam. Outra coisa muito tranquilo de falar, que é o principal para o leigo, para identificar um charuto falsificado, é o preço. Não Sim. existe a mágica. Eu costumo dizer sempre no mercado, eu falo, não tem mágica, né? Uhum. Existe um bom produto, aonde tem a importação, o transporte, todo lado burocrático de imposto, que não são poucos, são muitos. Então não tem mágica, né? O produto vai chegar aqui realmente num preço bem elevado, e ele é elevado não só aqui como no mundo inteiro, né? Hoje as principais marcas de charuto cubano são precificadas pelo o mercado chinês. Então a China hoje domina o mercado global de bons charutos, isso é fato, Uhum. até pelo consumo, né? Mais de 1 bilhão de pessoas, e nesse universo aí tem muitos multimilionários. Então a precificação ficou muito alta. Então não é um produto barato, onde aqui na nossa cidade mesmo, quando a gente olha um produto que custa 700, R$ 800, um charuto está sendo vendido a R$ 150, Sim. né? Como eu já vi. Então isso a identificação já está aí. Uhum. É, certamente, por isso que é muito importante a pessoa, sobretudo o leigo que não tem tanta experiência, sempre comprar de um fornecedor qualificado e alguém que ele tenha segurança do produto que ele está recebendo ali, que tenha todas as certificações para não estar comprando gato por lebre, né. Eu sempre aconselho, né? A gente é um especialista há mais de 30 anos no mercado na região sul, né? A gente se profissionalizou desde o começo, né?
Eu já mantenho a parceria desde quando eu me iniciei no mercado, né, mesmo não tendo tanto essa bagagem, esse conhecimento, mas eu tinha o principal conhecimento, eu falei: "Cara, eu vou me unir, ser um parceiro comercial do importador, Uhum, que ali eu estou garantido", porque eu também não tinha toda essa bagagem de conhecimento, de identificar, já existia falsificado naquela época, há 30 anos atrás já, hoje muito mais, né, hoje o mercado é extremamente agressivo de falsificação, mas o que eu aconselho é procure um bom profissional, um bom ponto de venda, realmente, eh, leia bastante, se especialize, né. A gente tem os nossos canais, as nossas redes sociais, muitas vezes a pessoa, se sente envergonhada, então não, né, a gente está ali à disposição para responder algumas perguntas, né, não somente vender o produto, mas em si interagir da melhor forma possível e trazer a melhor experiência, né, principalmente para quem tá querendo começar no universo de charuto. "Cara, eu gosto de charuto, eu tenho vontade, mas não sei nem por onde começar", uhum. né. É, eu vejo muito isso de muitos empresários que têm a curiosidade, a vontade de entrar no universo dos charutos, e muitas vezes não sabe muito bem como começar, e às vezes tem vergonha, mas é justamente, pessoas como tu que têm, essa capacitação para poder estar, dando os caminhos, né, porque às vezes a pessoa vai ter uma experiência, e às vezes essa primeira experiência negativa dela pode, fazer ela achar que o universo não é para ela, sendo que na verdade ela fez uma escolha errada. Por exemplo, muito se fala dos charutos cubanos. Sabemos que tem alguns charutos cubanos muito conhecidos que eles são bem marcantes, bem fortes. E o camarada que nunca experimentou um charuto na vida, se ele for começar por aquele charuto ali, aquilo ali vai ser algo que não vai ser bacana a experiência para ele, vai ser muito pesada. E então ele teria que começar com os charutos mais suaves, mais leves e ir tateando, né, É. eh, essa gama, né, de sabores e escalonando isso. Eu acredito que tu trabalha um pouco, com isso de ensinar e de mostrar, né, qual seria esse caminho ideal para ele ir trilhando, né. A base do conhecimento que eu tenho, né, em hipótese nenhuma eu vou deixar perder esse novo cliente, entendeu? Eu até para mesmo que eu prefiro perder a venda, mas não perco o cliente que é do universo, é do mundo, é global. Hoje ele está comprando comigo, amanhã ele vai estar comprando, não tem problema. Mas eu quero passar a experiência a melhor possível e as informações, as principais, né, iniciais, para ele poder ter a melhor experiência inicial, porque senão ele vai ter a péssima experiência, ele não vai fumar, ele não vai degustar de novo um charuto. Uhum, Ele vai é como um bom vinho, é como um bom uísque. Se você acerta na largada, pô, gostei, né, parece que eu nem bebi ontem. Eu bebi algumas taças, né, de vinho. Cara, que vinho maravilhoso. O charuto é a mesma coisa. Se você tem uma boa experiência, né, tem uma introdução com um especialista, um profissional, ele vai te indicar um charuto suave, para o teu organismo começar a entender todo o universo do charuto, você vai ter uma excelente experiência, porque é isso que vai determinar se ele vai continuar ou se vai ou não, né, uhum. no mercado de charuto. Pegando um pouco desse universo aí do novo apreciador do charuto, eu queria falar um pouquinho contigo sobre mitos e verdades a respeito do charuto. Uhum. É verdade que a pessoa que não tem muita experiência com o charuto, se ela fumar um charuto com o estômago vazio, sem ter comido nada previamente, isso pode dar um mal-estar nela? Com certeza. O charuto é uma base, você tem que estar com o organismo principalmente hidratado, né. A gente até sempre aconselha, mesmo que a pessoa não beba, né, nada, eu não beba água. Você tem que estar hidratando o corpo, você tem que estar bem alimentado. Existem alguns clientes mesmo que falam: "Tarcísio, tem diferença, às vezes eu fumo charuto, ele tá de um jeito", eu falei: "Você fez uma boa alimentação? Como é que" "Não, pô, eu nem almocei hoje, queria já dar uma relaxada, fumar" pois é, então você não vai ter uma boa experiência, teu organismo ele vai identificar isso, de uma maneira mais agressiva e não vai ter uma sensação muito boa. Mas
quando você começa a entrar no sistema, no mercado e entender que: "Não, hoje eu vou fumar um cha hoje eu quero fumar um charuto, vou me alimentar, eu vou fu" ou antes, né, também, eu vou me alimentar, vou me hidratar, com certeza você vai ter uma boa experiência, fato. Uhum. A respeito do acendimento do charuto, muito se fala que o charuto tu tem que acender com um isqueiro maçarico e que tu tem que aquecer com a caloria do isqueiro, deixando ele levemente afastado da chama, e tu não pode acender com uma chama tradicional, por exemplo, um fogão, um acendedor antigo, um isqueiro a gás. Isso é verdade ou não? Isso é verdade, tá. Na realidade, existe um processo o formato existem vários formatos de acender um charuto, né, você pode acender com a folha de cedro, hoje você pode acender com fósforos específicos, que são fósforos grandes, e também com o isqueiro maçarico. Por que que não se aconselha acender no fogão ou os isqueiros tradicionais mais populares? Porque o gás do maçarico, ele é um gás tratado, tá, ele é filtrado inúmeras vezes, e em relação ao que você falou, não aproximar tanto, ele não precisa, ele vai ser, carbonizado, né, acender ele só com o calor, por quanto menos você colocar o gás dentro do charuto, né, aproximando, ele vai acabar entrando um pouco. Tanto é que quando você acende o charuto, antes, né, de puxar, primeiro você faz um movimento para jogar a fumaça para fora sem ainda, degustar o charuto, porque ele está jogando boa parte, né, do gás, né, que se ele aproximou bastante, foi expelido para fora. Muito interessante isso, até porque para evitar, tu amargar e alterar as propriedades do charuto ali, o todo o Exatamente, sabor e todas as notas que ele vai te oferecer, ainda mais se tratando de um produto qualificado, né. exatamente. Então não adianta você comprar um excelente charuto, um blend, né, maravilhoso, se o método que você escolheu não é o correto. Existe um conjunto, né, que vai fazer a excelência do bom charuto no final. Uhum, A própria bebida, tudo interfere, tudo vai influenciar na qualidade ou não, né. sim. Por exemplo, né, você vai pegar existem charutos, aromatizados, existe no mercado, principalmente no mercado americano, bastante. Se perdeu, ali na realidade é um público que tem, que realmente não é o público que a gente está falando do alto padrão, do premium. O premium ele quer só o charuto in nature, é a Uhum, folha do tabaco, nada mais, sem interferência. A única metodologia de interferência vai ser da bebida que ele gosta, que também harmoniza. uhum. Bom, Falando um pouquinho sobre o ritual do charuto, né, nós sempre deixamos a as cinzas do charuto preservada no charuto, até por essas questões que a gente está falando ali, do aroma e do que ela protege, né, então não é recomendado a pessoa ficar batendo o charuto no cinzeiro ali para remover aquela cinza. a cinza é muito pessoal, né, Aham. muitos gostam de fazer até tem até competições, né, de quem vai conseguir manter até uma boa parte da queima do charuto, a cinza inteira ali né, no charuto. Mas isso vamos falar assim, é muito pessoal, né. Eu mesmo, eu gosto, eu vejo quando se formou mais ou menos o espaço de um dedo ali, eu já quebro ela, não se bate, né. Uhum. A gente quebra ela na borda do cinzeiro, e para realmente não poder cair, não ficar desconfortável, cair na roupa, no chão, que seja. Então essa história, por exemplo, que ela preserva alguma coisa ou que ela dá alguma vantagem é mito. Não é que ela não vai dar uma vantagem, Aham. tá, ela não vai ter essa questão de vantagem, porque na realidade o charuto, ele tem vários tipos de queima, tá, ele é dividido em 3 terços. Então, o primeiro terço de queima, o segundo terço de queima e o terceiro terço. Quanto mais, o primeiro terço vai ser mais suave, ele vai ter no segundo terço mais potência, vai estar mais calor, mais carbonizado, então isso tudo vai interferir no blend, né, então não vai ser a cinza que vai dar a diferença de blend ou potência, Uhum. e sim a queima, né.
sim. Falando nessa sequência de queima do charuto, quando nós sabemos que o charuto está na hora de finalizar? Porque quanto mais para o final, digamos assim, quando o cara passa um pouquinho do ponto, vai vir um amargor e talvez a experiência dele seja prejudicada por ele ter passado nesse ponto. Então, qual é o ideal correto para ele finalizar a sua degustação? Ó, o ideal correto você que vai identificar. O teu próprio organismo também, né, obviamente, eh, eu, né, não são todos charutos que eu fumo até o terceiro terço, tá. Tem pessoas, tem clientes meus que só gostam do primeiro terço. Então ele vai fumar, praticamente ele vai pô, mas o cara vai jogar vai jogar fora. Ele não vai sentir, ele não tem, vamos falar assim, você tem que sentir muito bem, prazeroso, né. Muitas vezes eu fumo charuto e vai até o terceiro terço, e eu vou tirando a anilha, vou baixando, vou até tirar e até tá quase queimando a ponta dos dedos, porque tá muito bom. Hum, Então, quando o charuto entrega qualidade, o blend, ele não tem, aí é com você. Você vai saber a hora de parar ou não. uhum. Muitas vezes não dá vontade, o charuto tá se acabando, não tem mais charuto, mas tá ótimo. Ele cumpriu, a qualidade dele, que foi entregar extrema qualidade. Ah, Mas certamente. não tem regra, não existe uma regra de fato. Sim, uma dúvida muito grande que muitas pessoas têm é a respeito de quando o charuto apaga. Eu tenho duas dúvidas para ti, eu acho que eu vou até separar. Primeiro ponto, se o meu charuto, por exemplo, apagou, vamos supor, a gente está numa conversa, tá um clima bacana entre amigos ali, eu estou degustando meu charuto e daqui a pouco eu descansei um pouquinho ele no cinzeiro. Eu tenho que necessariamente ficar o tempo todo tragando ele para manter, digamos assim, para evitar que ele venha a se apagar ou, por exemplo, se eu deixar ele descansar e ele apagar, isso é uma gafe ou não? Não, não é gafe. E já até te colocando, o charuto, não se traga, né? Você se degusta o charuto, né, mas você não traga ele como um cigarro, tá. E na questão, te respondendo a questão de descansar e reacender, não tem regra. A regra é o charuto é prazeroso. Você Uhum, vai ter que tornar aquele momento o máximo prazeroso, então não tem pressa, né. A pessoa que quer fumar um charuto, né, tem charuto de 2 horas, um Churchill, por exemplo, não tem regra. Esse church pode demorar 3, 4 horas reacendendo, né. uhum, O que a gente não aconselha de hipótese nenhuma é reacender o charuto no dia seguinte, levar ele para casa ou, né: "Eu vou guardar isso aqui para amanhã". Não, você vai ter, primeiro você vai fumar o gosto cinza, né, uhum. vai ter o blend de cinza mesmo, já mudou completamente, está totalmente carbonizado, aquele gosto ruim mesmo, então isso não é aconselhável. Sim. Agora, na questão de acender, reacender, ou você realmente, estou gostando, eu não quero nem deixar ele descansar aqui, ele não vai apagar. Você vai fumar ele rápido. É um Uhum, charuto que era para 1 hora, ele vai ser degustado em meia hora, 40 minutos. uhum. Ok também, não tem problema. A questão é só não deixar ele para o dia seguinte. Mas na própria degustação ali, o fato de eu reacender ele não vai alterar o blend e as notas dele? Não, não vai alterar nesse processo que eu te falei. Se você, Aham. ele apagou, você reacendeu. Não diga imediato. 15 minutos depois você reacendeu. Isso não vai interferir. Uhum, Isso ele vai reacender com a mesma potência, ele vai buscar tudo novamente, tá? Não tem problema. O que vamos falar, deixar ele descansar mesmo, apagar para o dia seguinte. Aí uhum. realmente não é aconselhável. Perfeito. Tu falou a respeito de alguns formatos, de charuto, sobretudo o Churchill, né, que é muito, conhecido até por ele ser um ícone, né, tá sempre a imagem dele relacionado ao seu charuto. Esses formatos, eles estão relacionados apenas à questão da durabilidade do tempo de degustação? Não, isso influencia tudo, né? Aham. Então por exemplo, tem um pirâmide que aí a pontinha dele é bem fechada, né? E ali você consegue também determinar uma potência, se ele vai ficar mais forte ou se você cortar mais, ele vai ficar mais suave, vai ter um fluxo maior também de fumaça. Então tudo é determinante. Mas basicamente o charuto ele é dividido em duas partes, em parejo
em 2 tipos, né, parejo e figurados. Figurados são aqueles mais exóticos, né. O parejo é o tradicional, é o Corona, o Toro, é o formato tradicional do charuto igual esse aí que nós abrimos aí, o Opus X, Uhum, tá. Mas tem aqueles mais pontudo, um parece um bombom, são as 2 pontas fechadas, e aí são figurados. uhum, E tudo vai determinar na queima e no blend sim. também, né. O Uhum. formato dele também, fluxo, tudo vai determinar. Mesmo que eu utilize um robusto, por exemplo, se eu cortar ele menor, eu vou ter uma experiência diferente, eu posso fazer isso? Ou, por exemplo, se eu peguei aquele formato, eu tenho que fazer o corte tradicional? O corte na parte de cima do Isso. charuto, Aham. é, tudo vai interferir, tanto é que tem outros tipos de corte, né, tem o guilhotina, tem o tesoura, tem o furador, né, são formatos diferentes que também vai determinar a potência, fluxo do charuto, tudo é determinante, Uhum, né, e você com o tempo você vai entender: "Pô, eu gostei nesse formato, eu gosto com menos fluxo, eu gosto, né, menos fumaça". Então isso vai ser uma característica de cada pessoa. Você vai moldar uma sim. personalidade tua, exclusiva Aham. tua, dentro do formato, e isso também não tem regra, né. Uhum, Hoje, eu quero fumar como você mesmo falou, um robusto, é um charuto mais curto, né, um pouco mais encorpado, ou não, hoje eu tô com tempo, eu quero fumar um Churchill. Hoje tem muito petit, né, um café, aliás, a gente estava tomando um café maravilhoso aqui, pô, quero 15 minutos fumar um petizinho. É um charuto mais curto, menor, mais fino, é outra pegada de charuto. Não, então tudo vai ter uma mudança, uhum. não, nunca vai ser igual. Aquele pequenininho vai ser igual o Churchill? Não, muito diferente. Queima, blend, tudo diferente, mesmo sendo da mesma marca. Sim. É muito interessante falar com um especialista aqui, porque a gente tem uma visão muito mais clara. Às vezes as pessoas acham que existe uma regra fechada e, na verdade, tudo se trata de degustação e do gosto particular da pessoa. Então, daqui a pouco, a minha degustação perfeita de charuto vai ser diferente da tua degustação. Exato. Isso não significa que você está certo e eu estou errado ou Sim. vice-versa. Tá moldado em cima da tua personalidade, do que você gosta, entendeu? Uhum, Eu gosto de charuto Toro, tem muitos que gostam de charuto Corona, um pouco menor, a empunhadura, né, o formato de segurar, isso tudo tem uma relevância em cima da tua personalidade mesmo. uhum. Falando um pouquinho sobre o lifestyle do charuto, o charuto ele acaba sendo muito relacionado a homens, do alto padrão, a empresários, a uma pessoa que tem uma sofisticação, e eu acredito que o charuto ele tem o poder de criar conexões e te posicionar. Muito se fala hoje em dia de posicionamento e muitas pessoas buscam esse posicionamento de forma errada, mas o charuto é algo genuíno que de fato, naturalmente te posiciona. Eu mesmo já tive essa experiência na minha vida das conexões e das proximidades, que isso gera. Uhum. O que que tu já vivenciou em torno desse universo do charuto, que te possibilitou? Olha, Thiago, boa pergunta. Fazendo uma analogia também, eu costumo dizer que o universo do charuto é como também o universo do golfe. É, é um ambiente totalmente fechado, exclusivo. Estou falando do charuto premium. Normalmente é fechado, são clubes fechados. É um universo muito restrito, onde tem uma gama muito superior de grandes empresários, né, ou profissionais, onde é fechado esse universo. E você requer tempo, como jogar o golfe, né? Ninguém vai jogar golfe em 15 minutos. O charuto é a mesma coisa, você não vai degustar um charuto em 15 minutos. Então, isso é o principal atrativo de conectar. Então, muitas vezes, eu fiz, negócios até, onde eu tive a oportunidade de me contactar fumando um charuto, degustando um charuto com um empresário, aonde eu tinha certeza, se eu tivesse o contato, né, telefônico dele, eu ia ficar na segunda secretária já barrado, não ia ter o acesso direto, né, muito menos expor, eh, um projeto, né, não teria esse momento, né, é muito mais difícil,
Por isso que eu vejo que o charuto é um facilitador dentro quando você tem o acesso, acho que a palavra mais, que eu identifico, assim, do o charuto te dá alguns acessos são únicos, né, um acesso de você falar de um projeto, de você como um profissional né, passar o teu know-how, né, na base de conhecimento mesmo, numa conversa informal muitas vezes, degustando um charuto e a pessoa vai se interessar e inverte até, né, Uhum, o empresário fala: "Pô, conta mais, eu quero entender melhor", porque o grande empresário está sempre buscando, né, bons negócios, boas oportunidades, e muitas vezes tá ali, tá dentro uhum. do universo, né, do charuto, que é já uma ambiência fechada, privada, eu codifico dessa forma. Sim, eu vejo muito que o grande empresário ele busca estar num meio que faça sentido e que ele consiga ter um espelhamento. O grande empresário ele não espera que tu venha ter o mesmo poder aquisitivo que ele, a mesma importância, contudo ele sempre busca pessoas interessantes, pessoas que tenham bagagem de conteúdo. Eu já tive a oportunidade de falar com vários deles nessa mesa e eles sempre relatam a mesma coisa. Ó, a gente busca conteúdo, a gente quer pessoas que tenham bagagem, que tenham alguma coisa para oferecer. Então, na medida que tu tem, esse conteúdo que ele identifica em ti, que tu, tem ali um bom gosto, que tu aprecia coisas que para ele faz sentido, isso acaba passando uma visão para ele de que tu é uma pessoa que vale a pena ser ouvida, né. É, exatamente, né, porque ele como um cidadão comum, né, ele pode ser multimilionário, mas ele é um cidadão comum. Ele é uma pessoa comum, é uma pessoa que quer interagir com o mundo. É, mas muitas vezes não é com o mundo inteiro. São pessoas pontuadas, onde, né, tem uma cultura, tem alguma coisa que vá unir, conectar eles, entendeu? E muitas vezes até o próprio universo charuto. Eles começam falando de charuto e daqui a pouco estão falando de negócio juntos e é assim e é assim que eu vejo constantemente durante 30, mais de 30 anos dentro dos clubes. Certamente, né, tu tem uma grande experiência, já viajou aí o mundo todo, vivenciando e experimentando esse universo do charuto, também é uma grande autoridade aqui no Brasil, e eu acredito que um grande momento que tu teve ali de expor todo o teu conhecimento foi com uma figura que eu admiro muito como comunicador, que é o Jô Soares, nosso, falecido Jô, um dos maiores entrevistadores que nós já tivemos aqui, uma pessoa assim de grande cultura, de grande bagagem, conteúdo, que nem a gente Né? estava falando aqui. Eu queria que falasse um pouquinho como é que foi essa tua experiência no Jô. O jogo foi um presente, né, cara, que eu tive, assim, porque realmente teve uma virada de chave, né? Eu fui convidado pelo importador na época, que era o importador e desenvolvedor da marca do Jô Soares, de charuto e acessórios. Participei de todo o processo de desenvolvimento e também de distribuição na região sul. Então, eu era o distribuidor exclusivo da marca Jô Soares e acabei participando do programa, conhecendo o Jô, né? Fui nos lançamentos, né? Até acho que te mostrei a foto ali, foi no lançamento do charuto dele lá em São Paulo. Uhum. Cara, é uma referência, né? É o eterno Jô Soares, né? Isso tá eternizado, né? É um ícone nosso, nacional, não só nacional, global, um cara falava, acho que se eu não me engano, 7 línguas, uma cultura absurda. E dentro do universo do charuto, eu fui conectado, né, com o Jô devido ao charuto. Eu, Uhum. como um distribuidor, a principal referência de autoridade, ele queria pessoas realmente conhecedoras, né, não só um Uhum. distribuidor que comprasse e vendesse. E foi meio a dedo também essa seleção, né, de bons profissionais. E eu tive o prazer de ser um deles. E tu também teve a oportunidade de servir outros grandes nomes, né, que nós admiramos muito aqui como brasileiro. Queria que tu falasse, por exemplo, do Antônio Fagundes lá, como é que foi essa história? Ah, o Antônio Fagundes, pô, um belo momento também, né? Eu tinha uma revista na época, isso lá nos anos 2000, em Porto Alegre. E a revista chamava Winners, em cima da proposta de a gente desenvolver o mercado de conhecimento de charutos e produtos prêmios, né? E
que pena que, né, eu poderia até trazer, eu tenho consegui guardar, né, dessa revista, uma delas, Uhum, e aí eu tenho que achar, né, alguma celebridade, alguma pessoa de relevância na âmbito nacional para ser capa, né, dessa revista. Eu fiquei sabendo, né, por intermédio de mídia, que o Antônio Fagundes ia ter uma peça de teatro, né, a gente tinha a revista. Falei: "Vamos tentar entrevistar o Antônio Fagundes, né, vai uhum, ter uma mídia corporativa", que não era o caso da nossa, na época, Grupo RBS, as principais do mercado, né, Jornal do Comércio, estava todos, né, repórteres ou, né, pessoal de cada, mídia, esperando. E como é que funciona o processo? O processo é o Antônio Fagundes que ele que busca, são 3, né, por noite, né, ali que ele vai entrevistar ele. uhum, E a gente pegou, colocou, né, tinha um papel, tinha que ser previamente escrito ali qual que era as perguntas, mais ou menos, do que se tratava, né, o assunto de entrevista. E ele falou: "Não, pode colocar charuto". Mas eu tinha um conhecimento, uma carta na manga, que era a bitola de charuto e o charuto que ele gostava. Eu levei o charuto. Falei que se eu tiver oportunidade de presentear ele, eu vou presentear com o charuto que eu sei que é um Partagás D4, um cubano, um charuto cubano bitola robusto. uhum. E aí, quando fomos selecionar, ó, o pessoal do charuto foi selecionado. Pô, maravilha. Aí perguntei, presenteei, né? E quando eu presenteei, ele falou: "Cara, é o charuto, meu charuto preferido". Eu falei assim: eu sabia, né? Já tinha feito a lição de casa. Aí ele falou assim: "Você tem uma caixa para me vender?" Eu falei: "Tenho". Eu vou te presen "Não, não, eu quero comprar de vocês, se você puder entregar no hotel e tal, eu vou ficar amanhã, mas tem mais outra a peça de teatro". E aí ele não cedeu, né, eu perguntei se poderia ser capa, né, se eles autorizavam e as perguntas também, ele Uhum, autorizou no papel ali mesmo, uma folha de sulfite, autorizou, assinou, e fizemos a capa com o Antônio Fagundes. A uhum. primeira a primeira capa da nossa revista, o Winners, foi com o Antônio Fagundes. Que Bem privilégio, hein. bem bacana. E tu tem noção hoje, de quantos empresários e como é que é o acesso hoje dessas pessoas ao universo do charuto? Quantos empresários? É. Ah, trilionário, não é nem bilionário, é muita gente que Assim, ó, se a gente for poder pegar uma analogia, assim, dos homens mais expressivos, quantos deles tu acha que estão dentro desse universo? do charuto, Isso, todos. é um dado bem significativo, né. É, todos. Se você pegar todos grandes empresários, todos, sem exceção, eles negociam charuto, todos. Em âmbito nacional, e é só você começar a buscar essa informação natural, você vai ver. Pior é porque muitos são o momento dele, Exato. né, muitos são o momento dele. Eu Eu diria que o momento do charuto é um momento muito mais, especial e premium, por assim dizer, do que qualquer outra atividade, porque quando os homens se reúnem para fumar um charuto, quando eles não estão sozinhos, normalmente é num belo ambiente, é uma coisa mais reservada, e é um aspecto que tu vê, assim, que é um ciclo muito privativo, que são pouquíssimas pessoas que têm acesso e têm conhecimento, e é ali que se decidem muitas coisas e que se tem conversa que tu não vai ver no grande frame, né. então, até recentemente eu mandei para minha mulher uma mídia do Instagram, né, que foi daquele ator, foi não, é do ator do Murilo Benício, que ele tá fazendo um podcast também, né, Uhum, e o entrevistador tá perguntou: "Tá, aí você deve receber muitos convites, né, referente, muitos convites para, né, para falar da tua carreira e tal", e ele falou assim: "Cara, eu recebo". "E em eventos, você costuma participar?" Ele falou: "Eu até vou, mas eu vou falar para você uma particularidade, eu vou para o evento, eu não vejo a hora de voltar para casa, pegar o meu vinho, a minha garrafa de vinho, acender o meu charuto, e até o meu filho, brinca comigo.
só tá faltando a música lenta, né, que é o combo, né. Uhum. E eu falei, eu me identifiquei muito, né, que é muito parecido comigo, a gente já viveu muitos momentos, né, a gente acaba socializando diariamente, então muitas vezes o que me faz hoje é o prazer mesmo, é realmente eu ter o meu momento, um charuto, um bom vinho, e como costumo dizer, né, existe uma diferença extremamente diferente de solidão e solitude, né. A Exato. solitude é prazerosa. Sim. A gente busca a solitude. É muito prazerosa. Aham. E o charuto é um companheiro, Sim. é um mega, fora os amigos, né. Mas Uhum. muitas vezes você quer refletir na tua vida, no negócio, é aquele teu momento realmente que ele vai te ajudar. É, eu acho que o charuto seria equivalente para os homens que gostam de pescar, daquele momento de pescaria, aquele momento que tu Exatamente. desconecta a tua mente dos problemas e tu vai te focar apenas em vivenciar aquele momento. Aquela experiência. Exatamente. E eu não mas eu imagino que seja muito similar mesmo, né, porque você realmente eu me transporto, né, Uhum, e muitos amigos, né, empresários falam: "Tarcísio, o charuto ele me ajuda bastante, muito, a refletir sobre negócios", né. Como eu falei, o charuto é um bom parceiro, uhum. ele É, não, ele é quase um, digamos assim, um cronômetro do teu tempo, né, o tempo que tu tem pra ti, que às vezes a vida do homem hoje em dia, do empresário, ela é controlada pelo relógio, então ele cada tá vez sempre mais. assim: "Ó, eu tô aqui contigo, daqui a pouco eu já tenho outra coisa e tem que sair, tem que fazer aquilo, tem que fazer É, aquele outro". E quando tu acende o teu charuto ali, tá, com o teu vinho, com o teu conhaque, com o teu café ali com teus amigos, tu sabe que tu tem aquele tempo ali para poder estar apreciando e para poder se desconectar sim, de sim. todo esse resto e ser, transportado, né, para esse outro universo. Eu falei um pouquinho aqui de harmonização e é um assunto que eu gosto muito. Ainda estou engateando meus conhecimentos, não sou nenhum especialista que nem tu, e por isso que eu gosto muito de aprender com as pessoas que passam aqui. Por exemplo, eu sempre harmonizei, charuto com uísque, né, com cunhaque, aí já tive uma percepção de vinhos também depois que eu te conheci, e quando eu tive um processo de emagrecimento, o café foi algo que entrou muito na minha vida, porque eu sou descendente italiano, era muito do vinhozinho, aquela tacinha no almoço, aquela tacinha na janta, e ficava mais cheinho, mais gordinho por conta disso. Pensei: "Não, vou dar um tempinho aqui no vinho, vou me concentrar em outra brincadeira", e achei no café a brincadeira perfeita, né, em estar estudando um pouco sobre os tipos de grãos, sobre os blends, sobre os sabores. Eu adoro muito isso, eu gosto da boa gastronomia, eu gosto dos sabores. Uhum. E eu vi assim: "Pô, o café é interessante", eu pensei assim: "Cara, dá match disso aqui com charuto". Daí eu fui dar uma olhada, pô, realmente o pessoal harmoniza muito café com charuto. Mas a dúvida que eu nunca, fui atrás e que eu quero, entender contigo aqui, é o seguinte, por exemplo, nós fazemos um bom assado, um bom churrasco. Aí eu vou dizer: "Pô, vamos abrir um bom Malbec para acompanhar com esse assado", porque vai combinar o tipo do vinho Malbec com a carne vermelha. A harmonização do charuto com vinho, com uísque ou com café faz mudar a minha escolha do meu charuto ou posso fumar o meu charuto preferido com qualquer uma desses acompanhamentos? Depende do charuto. Depende do charuto, ele vai entregar excelência em vários produtos, em várias harmonizações, né? Com carne, com whisky, com vinho, com café, com chá, com N produtos. Porém, não são todos. Isso aí é uma relevância. Eu tenho o charuto ele tem que harmonizar com a bebida, tá. E muitas vezes, por exemplo, você tem que identificar primeiro qual que é a tua bebida predileta. A pergunta que eu mais escutei, né, mais de 30 anos: "Tarcísio, o que harmoniza com o charuto?" É a sua bebida. A sua bebida vai harmonizar com o charuto, porque isso aí já é um facilitador já. Achar o charuto que harmoniza com a tua bebida é um combo, você vai estar fechando. Uhum, Então, muitas vezes não é esse charuto, ele não vai harmonizar com a tua bebida, mas eu posso indicar um outro, aí é onde mora a diferença do bom profissional, uhum, né? Ele fala assim, ó, você gosta de vinho, gosto. Então não é esse charuto. Então vamos procurar outro charuto, que esse aqui ele vai matar o teu vinho. Ele é muito mais potente
e você vai perder ou um ou outro. E a harmonização é essa, é onde não se perde, né, nem o vinho, nem a bebida e nem o charuto, a Uhum. potência, né. Entendi. Eu sempre achei no meu paladar um bom equilíbrio do charuto com o uísque, sempre achei, assim, que O eles destilado ele fecha bastante, né, aham, é uma característica já tradicional até, né, sim. de uma degustação com um bom uísque, um bom malte, um single malt e um charuto. O destilado sempre ele fecha bastante. Porém, com o universo do vinho e outras bebidas, por exemplo, eu adoro com espumante. Interessante. A espumante, ela vai potencializar o blend do charuto. Uhum, Porque a espumante ela vai, a perlage ela vai limpar suas papilas uhum. e vai potencializar o blend do tabaco. Interessante esse ponto de vista, porque eu sempre imaginei, com outros tipos de bebida, porque, por exemplo, se tu vai para o café normalmente ele tem uma presença mais marcante, mais forte. Mas, por exemplo, eu nunca pensei em harmonizar, que nem tu falou de espumante, harmonizar com um chá, por exemplo, que o chá ele já vai mais para essa linha aí também de limpeza da É, astringente, né, ele vai exato. ele vai então, o chá harmoniza também. Aham. Tá aí os nossos ingleses, né, que não preciso nem falar, a gente nem o Brasil não existia, os caras estavam fumando charuto, tomando chá Aham. e jogando golfe, né. Sim. Então, é isso aí, nada é por acaso. Existe um estudo lá de trás já, né? Uhum. Algo, por exemplo, né? Eu sempre indico, quer conhecer bom água com gás? Pega água com gás e aí você vai conhecer o real blend do charuto que você está fumando, né? Uhum. Eu já gosto de espumante, Interessante isso. de conhecer o blend. Na verdade, agora fiquei curioso para experimentar essa combinação, que essa daí eu nunca fiz, espumante com charuto. Se a pessoa quer começar hoje, fosse chegar lá, na tua empresa: "Eu quero começar", qual charuto tu indicaria para ela? Eu indicaria, eu não vou citar marcas, né? Eu sou exclusivo de várias marcas, porém, obviamente, eu vou indicar as marcas que nós temos parceiros, né, lá, mas assim, para o âmbito, né, global, busque sempre um charuto de potência fraca, média para fraca. Esse charuto ele vai te entregar já de cara uma boa experiência, tá? Nós temos inúmeras marcas bacana que entregam nesse conjunto, né? Uhum, Um charuto mais médio para fraco, entendeu? Nunca vou aconselhar um charuto mais potente para a pessoa que está começando, ou que vai começar, ou que, eu já fumei uma, duas vezes e está começando ainda. O organismo ainda está acostumando, né, uhum. com o charuto. Com certeza. Bom, para quem está começando ou para quem já tem o hábito, sempre tem a experiência na sua casa, que é uma experiência muito válida, muito bacana, mas a experiência de um clube do charuto, ela é totalmente diferente. É a mesma coisa que tu jogar bola no campinho da tua casa e tu jogar bola num estádio com os teus amigos, é uma outra sensação, e eu diria que quem é do universo do charuto ou quem pretende ingressar, é uma experiência que o cara tem que ter e soma muito, não só para o seu conhecimento, para o seu desenvolvimento, mas também para a parte bacana do charuto, que eu acredito que é a socialização. O charuto é algo muito sociável, de tu estar presente ao lado de amigos. Tu tens, hoje o teu, clube de charuto aqui em Balneário Camboriú, e tu tem outros clubes de charutos pelo Brasil. Como é que é a tua atuação? A gente tem a distribuidora e tem um clube de charuto que a gente está trocando a nossa sede agora, né? Nós adquirimos um restaurante onde vai ter um espaço exclusivo, um cigar lounge, Uhum, para degustar um bom charuto, beber um bom destilado, um bom vinho, né? Os nossos vinhos não característicos são vinhos caros, né? A gente tem uma característica interessante, diferente do vinho comercial, que são vinhos acima de 90 pontos, né? Classificados pelas principais autoridades e sommeliers no mundo, onde são custo-benefício maravilhoso também, entendeu? E harmoniza perfeitamente com os charutos que nós temos. Nós temos parceiros, né, a nível nacional e internacional também, né, mas são parceiros comerciais, onde a gente fornece o produto, o vinho, o charuto,
E cada vez mais a gente tem um projeto agora para o ano que vem para fazer uma expansão para outros países também. Nossa, muito interessante isso daí, até porque é difícil às vezes tu encontrar na tua cidade um bom local, que te proporcione essa experiência, inclusive tu citou a questão do restaurante aqui, desse novo espaço que tu estás em Balneário Camboriú, que já tive a oportunidade de conhecer, é um local fenomenal, uma excelente gastronomia. Eu sou suspeita a falar, porque gastronomia italiana para um descendente de italiano, né, Imagina. aí fica difícil de não se apaixonar, mas assim, ó, eu achei muito legal a tua experiência por completo, porque ali tu tem um ambiente ali da parte de vinícola que tu pode estar, degustando e conhecendo vários rótulos de espumantes, tu tem excelentes espumantes lá. Depois tu tem a parte do restaurante, tu tem ali pratos excelentes, tem as entradas, daí tu pode fazer uma navegação pelos vinhos e finalizar a tua brincadeira ali com uma degustação de um charuto, então acho que é uma experiência muito completa, não somente para o cara vivenciar isso daí, seja sozinho, seja com a sua esposa, com a sua família, mas também de daqui a pouco estar levando seus parceiros de negócio ali para estar oferecendo para eles uma experiência diferenciada. Hoje em dia se fala muito dessa questão, que nem eu falei anteriormente, de posicionamento e de marcar, então nada melhor se tu quer marcar presença para uma pessoa que está entrando no teu network agora ou que tu quer honrar ela, de levar ela para uma experiência diferenciada do habitual, né. Sim, sim, justamente. Eu costumo dizer, né, 50% nós vendemos o produto em si, que profissionais, importadores e distribuidores têm, mas os outros 50% é o nosso know-how, a nossa experiência que a gente vai entregar, seja com comida, bebida, de alto nível, né, um bom charuto, a experiência realmente a comida está entrando agora, né, no formato bem clube privê mesmo, assim, bem bacana, era o que faltava. Porém, a gente, já tem uma boa excelência no atendimento de vinho, de fazer degustações com uísque, charuto junto. Então essa experiência que cara, não tem, não é na esquina ali que você vai achar, né, mesmo você estando em grandes cidades, entendeu, em metrópoles, Uhum. não é tão fácil achar, né. E na nossa cidade existe essa carência também. Que eu identifiquei, né, e eu falei: "Não, vamos investir na cidade e Uhum. vamos fazer o que a gente sabe fazer, que é uma boa experiência". Fora uma excelente localização, um lugar muito aprazível, né, aqui em Balneário Camboriú. E falando um pouco da experiência de vinhos ali, tu serve excelentes rótulos, né, então muitos restaurantes que são bem conceituados acabam servindo, pecando justamente na carta de vinhos e servindo, vinhos inferiores, e tu trabalha somente com vinhos de extrema qualidade e também tu é importador oficial desses vinhos que estão aqui Hum. na mesa, conosco, e eu queria que tu falasse um pouquinho deles, porque eu tive a oportunidade de estar experimentando esse rótulo aqui, esse aqui eu ainda vou degustar, eu achei eles sensacionais. Então, Thiago, a gente é importador, né, a gente tem alguma característica, como eu te falei, de rótulos acima de 90 pontos, que são vinhos que não s alguns são comerciais, mas a boa parte são vinhos boutiques, né, são mais selecionados, não tem uma linha de produção extrema, que isso é o complemento da nossa experiência, e eu tenho uma frase minha que eu carrego já há alguns anos já, que é: "Experiente é quem experimenta". Então, muitas vezes, você tem a vontade, né, de experimentar ou você fala: "Eu tenho a minha bagagem de conhecimento, mas não experimentei". Então, você tem que experimentar tanto um produto para conhecer, você tem que experimentar. Aí, só assim você vai identificar, realmente vai evoluir o teu paladar, tanto no charuto como num bom vinho, como você mesmo falou: "Ó, eu tenho pretensão", é experimentando. Né, óbvio, quando tem um profissional e te auxilia, facilita, mas muitas vezes não tem. "Ó, eu tenho oportunidade aqui, mas, não vou arriscar". Você nunca vai saber. De Uhum. repente é um vinho custo-benefício maravilhoso, aonde você teria experiência muito boa, né, de conhecer, cara, esse vinho
tá muito diferente de um vinho até mais caro que eu paguei. E é Uhum. assim que funciona mesmo. Exato. É muita marca. E esse é um vinho que a gente, buscou, né, algumas características que ele teria que harmonizar com o charuto e ele fez o papel dele. Os 2, né. Ele Sim. vai gostar muito do Roble ali, que ele é um vinho se você gosta de carne, como gaúcho, Uhum. ele harmoniza perfeitamente com um bom churrasco. Ó, com certeza. Então vamos fazer esse churrasco aqui, já vamos abrir esse vinho. Os vinhos, eles têm uma particularidade, assim como os charutos, que nem tu mencionou, que muitas vezes a pessoa não busca o conhecimento para variar um pouco a sua cartilha. Eu agora estou me aventurando um pouco mais em outras origens de vinho, que eu sempre fui um cara que fui no seguro ali, no Chile, na Argentina, e depois me aventurei um pouquinho na França. E daí agora eu tô me aventurando em outros locais, né, um vinho espanhol, um vinho português e tá, entendendo justamente essa brincadeira do paladar para tu conseguir fazer essas descobertas, que às vezes no meio daqueles rótulos, tu vai achar um rótulo que ninguém conhece, que não é tão famoso assim, que o custo-benefício é bem melhor do que um grande rótulo de vitrine, Uhum. e ali tá a preciosidade de tu ser um entendedor e tu realmente saber daquilo que tu está, degustando, né. Tem uma característica na Europa, principalmente na Itália, Portugal também, aonde, Espanha também, aonde você vai visitar algumas tavernas, né, alguns locais de boa comida e você vai pedir simplesmente o vinho da casa, onde vai ser servido para você numa jarra e obviamente, né, vai vir na jarra e servir numa taça, mas um excelente vinho, mas não é um vinho comercial, é um vinho de produção limitada, mas que entrega extrema qualidade, é o vinho da casa. Uhum, Então essas características que a gente esse é o vinho, o nosso famoso vinho da casa. Só nós temos no mercado, a ideia foi justamente essa, manter dentro da nossa estrutura, não tornar comercial ele, e deu muito certo, uhum. deu muito certo. E hoje como é que vocês trabalham com a questão da comercialização desses produtos, tanto dos vinhos quanto os charutos? Só nas redes sociais ou telefone, né, Aham. e que nas redes também, através das redes sociais, só. Mas aí Ou vocês trabalham mais com caráter de distribuidor ou, por exemplo, o público final vocês vendem também? não, público final também, eu não Ah, trabalho nada distribuidor. entendi. Nada. A gente não revende para o cara revender, a gente revende público final. Entendi. E me diz uma coisa, Tarcísio, a respeito a gente falando um pouquinho agora sobre as tuas experiências de vida, tem uma história muito curiosa que tu me contou que me chamou muita atenção pela particularidade, porque eu já vi que tu é um cara assim que já promoveu diversos eventos, grandes eventos, é um cara que sempre tem uma grande criatividade, mas teve um evento específico da tua jornada aí que me chamou a atenção pela diferença, né, pela particularidade dele. Tu fez um evento, de charuto durante num crematório durante um velório. Exatamente. Tinha um amigo meu, né, um dos principais amigos meu quando eu morava em Porto Alegre. Foi uma pessoa que realmente ele era uma celebridade, uma autoridade no mercado, principalmente porto-alegrense, cidadão porto-alegrense, né? E faleceu. Só que a gente participava quase diariamente, né, nos clubes, ele participava, ia lá. E ele confidenciou, falou: "Quando se um dia eu falecer, for primeiro, né, eu gostaria, né, que fosse um evento". Era um empresário, né, de casa noturna, ele teve mais de 35 casas noturnas em Porto Alegre, desde a década de 70. As principais do mercado gaúcho também, com relevância, com autoridades, e ele confidenciou isso para mim, para outros amigos, e aí a gente, quando ele faleceu, nós decidimos entre nós, né, todos foram unânimes, ó, ele comentou comigo, pois é, então, e agora? Agora nós estamos nessa missão de fazer um evento, não seria uma festa, não é, era uma proposta bem sofisticada, mas muito diferente do tradicional que todo mundo imagina hoje, né, a pessoa
faleceu, tá todo mundo chorando ali, obviamente, né, uma pessoa que todo mundo, né, mas não era o que ele queria, né, ele não queria uma proposta disso. E nós fizemos num intuito de homenagear, né, aonde todos, grandes empresários, né, gaúchos, né, em Porto Alegre principalmente, receberam o convite e aceitaram da melhor forma possível e todos estavam presentes, Uhum, né. Tivemos que fechar, alugar, né, todo o prédio do crematório para poder servir espumante, ter garçons, um DJ tocando uma música ambiente loud, mais Frank Sinatra, um jazz, uma coisa mais sofisticada, hum, que era o estilo de vida dele. E impressionante, isso tá no YouTube, né, até, uhum, eh, a participação de mídia positiva, prefeito de Porto Alegre, governador do estado, então para você ver aonde ele transitava, onde todo mundo estava ali marcando e até elogiando, falou assim: "Olha, vocês, né, tiveram coragem, né, mas não, a coragem foi mais em volta do que ele sempre confidenciou. E a uhum. gente como amigo, a gente só quis realmente homenagear e acho que atingimos isso. Ah, certamente, né, um grande evento, um velório em grande estilo e, sinceramente, se eu fosse para optar por um, prefiro muito mais esse formato do que o tradicional e algo muito cultural, né, porque para nós isso pode soar estranho, mas, por exemplo, para a cultura americana isso é muito convencional, muito comum. É muito comum na cultura americana, né, para você ver que é uma questão cultural só, porque no México, por exemplo, né, eles adoram caveira, né, Uhum, então é cultural, né, a gente tem uma cultura, o outro país tem, mas não foi baseada até na cultura americana, foi baseada em cima do estilo de vida dele. sim. Isso foi bem claro. Talvez, né, se fosse nós tivemos que fazer algumas manobras, né, de autorização, né, Uhum, e aonde o pessoal até olhava meio atravessado, "Mas vocês vão fazer isso mesmo, né?" Pô, nós só estamos fazendo o que ele pediu, né, qual uhum, era o desejo dele, né, então sim. e foi cumprido. Ah, Foi cumprido. certamente. Diz uma coisa, Tarcísio, eu fiquei agora muito curioso a respeito de eventos. Vocês trabalham com eventos, por exemplo, para quem quer vivenciar essa experiência do charuto, contar com essa tua curadoria? Sim, sim. Nós até recentemente fizemos um evento de grande porte, né? Eu trouxe um palestrante da marca mesmo, da Arturo Fluente, da Opus X, dessa marca de charuto aqui, Uhum, para palestrar. Fizemos uma masterclass de 3 horas. Então a gente tem vários formatos, né? De onde o empresário queira eh, tornar um evento dele bem particular e personalizado dentro do universo do charuto, onde nós fornecemos o produto, tem toda uma curadoria, entendeu? E a bagagem nossa de mais de 30 anos que pode auxiliar. uhum. Aí Eu eu deixo nossas redes, nossos contatos ali, se eu de alguma forma entrar em contato, que a gente vai poder auxiliar. Perfeito, fico muito feliz em ouvir isso. Inclusive, vamos fazer um evento aqui na nossa região, que eu tenho certeza que tem vários empresários aí que gostariam de estar participando desse evento. Tu também teve atuações em grandes eventos pelo país aí, né? Como é que foi isso daí? Ah, eu tive até âmbito internacional, como eu fiz, né, Aham. recentemente eu fiz um evento em Cuba, né, Cuba? em Cuba, quando nessa Oh. viagem que nós fizemos, eu levei 8 empresários, aonde tivemos várias experiências dentro do universo do charuto, mas teve um evento específico nosso de charuto, um hotel boutique, Aham. lá de Cuba, diferente de que muitos pensam, né, Cuba tem os 2 lados, né, tem aquela pobreza extrema, mas também tem uma riqueza singular. O cara que é rico ali em Cuba é rico no mundo inteiro, bons hotéis, bons resorts, e nós fizemos dentro de uma estrutura dessa, né. A gente tá até agora para o ano que vem, vamos fazer talvez na República Dominicana ou Nicarágua, Uhum. que vai ser a próxima. Adoraria fazer em Cuba, mas não é o momento, né, Sim. por todo o que É. está na mídia, todo mundo já sabe, né, esses conflitos. Mas
até como você mesmo colocou, tem alguns eventos teus, né, o Almar e outros eventos bem personalizados, somos parceiros, estamos abertos a novas experiências. Já fizemos também, né, o Almar em lancha, experiência com charuto, com vinho, uísque, Uhum. bem bacana também. Pô, com certeza, sempre garantia de uma ótima experiência, né? Até porque hoje em dia todos nós precisamos gerenciar o nosso tempo e não pode gastar tempo naquilo que não Sim, faça sentido, né? exatamente. Então esses eventos são sempre eventos, assim, que têm um feedback muito bacana dos empresários, inclusive quem estiver nos assistindo aí e tiver interesse em promover um evento como esse na sua cidade, entre em contato aqui com o Tarcísio que eu vou estar deixando as suas redes sociais, seus canais de comunicação. Meu irmão, queria agradecer imensamente por todo esse conhecimento, tenho certeza que a gente tem papo aqui para muitos outros programas, eu nem entrei Boa. nos méritos das suas viagens. Tarcísio é um cara assim, ó, que tem muita bagagem aí das suas viagens, mas já fica aqui o convite para tu estar retornando conosco aí. E eu queria te agradecer pelo presente, agradecer pela tua generosidade por todo esse tempo que tu compartilhou com a nossa audiência. Eu que agradeço você, toda a tua estrutura, a Cirlei, é um prazer. Podem contar comigo para novos. Aqui a gente teria para alguns programas, né? E né, eu não poderia deixar o meu cartão de visita, que é um charuto. Opa, olha aqui. Estou à disposição. A gente tem alguns projetos em andamento, Uhum. agora até o final do ano. Você me confidenciou alguns projetos teus ali. Somos parceiros, gostei também de ver que realmente tem bons empresários, né, que realmente querem subir o nível, né, da régua de eventos sofisticados. A Uhum. nossa cidade precisa, né, e tem espaço de grandes marcas, grandes profissionais. Sou parceiro. Pô, certamente. Agradeço aqui o presente. Depois eu vou degustá-lo no meu momento. Vocês não Isso vão é assistir isso aqui, que é um momento privativo. E com certeza, nossa cidade carece de grandes eventos. Balneário Camboriú tem uma excelente estrutura, tem pessoas muito boas aqui nessa cidade. E nós vamos aos poucos construindo isso e levando ela para o posicionamento e para a vitrine que ela merece. maravilha. Só deixando bem claro, é um charuto pontuado 91 pontos, não é pelo Tarcísio, é pela Cigar Aficionado, uma revista especializada americana, um nicaragüense. Uhum. Excelente charuto. Somos distribuidor exclusivo dele na região. É um prazer ter esse momento aqui de poder expandir um pouco mais para pessoas que queiram entrar para esse universo e os apreciadores também. Sejam todos bem-vindos, né, no nosso espaço. Ah, certamente. Depois ele, eu e o Sinatra vamos ter o nosso momento. Eu também não poderia, finalizar aqui sem também estar te deixando uma pequena lembrança, que eu sei que tu é um cara que É, cuida da tua saúde e preserva ela, então queria estar deixando aqui um presente em nome dos nossos parceiros da Chá Real, maravilha. a empresa de chá Muito mais obrigado. antiga do Brasil, 193 anos de história, Maravilha, hein? e um blend aí para fazer parte do teu dia a dia e quem sabe para harmonizar com os teus charutos também. Harmoniza perfeitamente, né? Já diriam só nossos amigos ingleses, né? É. É, E também como tu é um cara que gosta muito de cultura e de conhecimento, vou estar te deixando também um livro deles que é sobre a história da erva mate e olha aí. também da família deles, que tem uma participação muito importante e marcante na história do Brasil. Muito obrigado. É isso que a gente degusta, novas culturas ou uma cultura que realmente milenar, né? Então a gente incessantemente busca esse tipo de conversa, né? De entender um pouco melhor. Sempre vai ter muita informação, né? De como bons amigos meus falam, Tarcísio, na tua vida aí tá faltando um livro, hein? E eu falei, não, calma, calma que uma hora sai. Tem Ah, que ter tem que tempo. sair, tem que Uma hora tem que sai. sair, tem que sair porque esse homem tem muita história, tem muita bagagem.
E para você que nos assistiu até agora, gostaria de agradecer imensamente a sua audiência. Deixe o like nesse conteúdo para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis. Coloque aqui nos comentários quais são as tuas dúvidas a respeito do universo dos charutos e se inscreva no canal. Tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais.